Dia, boa tarde, boa noite. Bora entender um pouquinho sobre o texto narrativo? Vem comigo. O que é o texto narrativo, gente? É um tipo de texto que vai esboçar ações de personagens em um determinado tempo e espaço. Ou seja, vai ter ali uma cronologia, tá? E também um ambiente. Ele geralmente é escrito em prosa, tá? Então ele geralmente é contado. Então, ele vai contar alguma coisa, por isso ele é narrado, tá? Vai falar ali de fatos e acontecimentos. Esses fatos e acontecimentos podem ser reais ou fictícios. Vamos entender, então, a estrutura de um texto narrativo. Nós vamos ter a apresentação, o desenvolvimento, o clímax, tá? E o desfecho. Isso aqui é uma estrutura básica de um texto narrativo, tá ok? Bom, o que é a apresentação? É a introdução, tá? Nessa parte inicial aqui, o autor do texto vai apresentar os personagens, o local, o tempo, aonde tudo vai ali se desenvolver, tá? Onde a trama vai acontecer. O que é o desenvolvimento? Aqui, grande parte da história acontece, tá? Com foco nas ações dos personagens. O clímax é a parte do desenvolvimento da história aonde tem o maior ponto, assim, é a parte mais emocionante, é a parte da reviravolta, é o que acontece, um plot twist, por exemplo. Tá? O desfecho é ali a conclusão, né? Ele é determinado pela parte final da narrativa, né? Onde a partir dos acontecimentos os conflitos vão sendo desenvolvidos ou não, tá? Mas aí a gente vai entender um pouquinho mais agora. Quais são os elementos da narrativa? Narrador, o enredo, personagens, o tempo e o espaço. Quem é o narrador? É aquele que narra a história. E ele pode ser um narrador observador, tá? Um narrador personagem e um narrador onisciente. O que é o enredo? É a estrutura da narrativa, tá? A trama em que se desenrolam as ações. Pode ser um enredo linear ou um enredo não linear. Enredo linear, né? Que tem ali o início, a introdução, né, a apresentação da história, dos personagens, vai ter ali o desenvolvimento, o clímax e uma conclusão, né, o desfecho. Um enredo não linear é aquela história que pode ter, por exemplo, flashbacks, pode ter ali aparições de outros personagens, enfim. Tá? Personagens são aqueles que compõem a narrativa, sendo classificados em personagens principais, que são os protagonistas e antagonistas, e os personagens secundários, adjuvantes e coadjuvantes. Tá? O tempo está relacionado com a marcação, né, dentro da narrativa, por exemplo, uma data específica, um momento específico, e ele pode ser cronológico, tendo uma sequência, ou psicológico. Tá? Eu falo de alguma coisa que aconteceu no passado, eu vejo alguma coisa do futuro, eu faço esses flashbacks. Tá? E o espaço é o local onde vai acontecer a narrativa. Pode ocorrer em um ambiente físico, um ambiente psicológico ou um ambiente social. Vamos falar agora dos tipos de narrador. Os tipos de narrador, também chamado de foco narrativo, vão representar a voz textual dentro da narração. Eles podem ser o narrador personagem, o narrador observador ou o narrador onisciente. Nós temos o narrador personagem quando a história é contada em primeira pessoa, tá? Onde o narrador é um personagem e participa das ações. Por exemplo, quando eu conto a minha própria história. Um exemplo de um narrador personagem. Tá? Sabendo aqui, então, que eu não vou saber de várias coisas que acontecem ao meu redor. Tá? O narrador observador ele está presente na narração em terceira pessoa, tá? Esse tipo de narrador, ele conhece os fatos, porém ele não participa da ação, tá? É quando eu conto a história de uma outra pessoa, tá? Quando eu conto a história de uma outra pessoa, tá? E o narrador onisciente, ele conhece todos os personagens, ele conhece toda a trama, ele conhece tudo o que está acontecendo e o que vai acontecer, tá? A história também vai ser contada em terceira pessoa. No entanto, quando apresenta o fluxo de pensamentos dos personagens, ela é narrada em primeira pessoa. Então aqui eu tenho uma mistura do narrador personagem com o narrador onisciente.
Na hora de falar de alguma coisa, há uma mescla, tá? Uma mescla, porque ele se envolve na história, tá? Então é como se ele estivesse no corpo do personagem, ok? Para escrever um bom texto narrativo, é preciso saber construir e descrever as personagens. Lembre-se de caracterizá-los de forma física, mas também psicológica. Tá? Depois que você mostrar cada envolvido na história e o contexto, é hora de apresentar os fatos e os seus desdobramentos. Então, a primeira coisa que você precisa apresentar para o seu público leitor são os personagens e também ali trazendo a característica desses personagens. Quanto mais detalhe, melhor, tá? Tanto físico quanto psicológico, para fazer ficar clara a ideia da sua narração. Aqui no material tem um texto que vocês podem ler, que fala do bezerro sem mãe, tá? Eu não vou fazer a leitura agora, eu vou deixar essa leitura por conta de vocês. Eu espero que vocês tenham entendido como é aqui a estrutura de um texto narrativo e como começar um texto narrativo. Então, um beijo para vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!